está a igreja de Deus? Vamos agora ouvir. Depois nós vamos louvar a Deus com mais cânticos, mas vamos ouvir. Todos? Vamos começar. O tema de hoje é: qual é o meu destino? Vamos começar com as palavras de Nosso Senhor. Lá no livro de Mateus, capítulo de número 7, nós vamos ler aqui a continuação do Sermão do Monte. Isso aqui é uma continuação do Sermão do Monte. Todo o capítulo 7, Jesus está falando. Capítulo 7 de Mateus, versículo 15. Cumprimentando o povo da audiência aí da Facebook, YouTube, pelas nossas rádios. Mateus 7,15 diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos. Essa palavra aqui tem cuidado, fique atento, não durma no ponto. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Então, o difícil de identificá-los, porque eles se apresentam disfarçados. Então, se você não tiver o discernimento, você não consegue perceber o disfarce. Então, ele vem com caridoso, tudo é normal, tudo me é lícito. Então eles apresentam uma mensagem assim, né? E ele se parece com ovelha, mas não são ovelhas. Mas por dentro, aí como é que vai fazer? A gente não tem olhos de raio-x, né? Como tinha lá o Super-Homem, para olhar dentro, né? Aquelas máquinas que colocam nos aeroportos, que vê dentro da mala, né? A gente não tem essa capacidade, mas nós temos dentro de nós um gerador que, quando ele está ativado, nós conseguimos ver por dentro. Deus mostra as pessoas pelas ações, pelas palavras, elas por dentro. Às vezes a gente que não quer ver, né? Então diz: mas por dentro eles não serão, eles são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém toda árvore má produz frutos maus. Não é que uma árvore boa de vez em quando dá frutos maus, nem uma árvore má de vez em quando dá frutos bons. Não é. O fruto de uma árvore boa é bom, e o fruto de uma árvore má é má, mesmo que às vezes seja aquilo que a gente não quer ouvir, né? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem. Todo aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos. Curva aí a sua cabeça. Meu Deus, graças eu te dou, Senhor, por poder estar aqui, Senhor, para falar o teu povo. Agora a minha suficiência vem de ti, a sabedoria é tua, as palavras são tuas, a unção é tua, a glória é tua, o poder é teu, teu é o reino, o poder para sempre. Meu Deus, eu quero ser agora somente um instrumento para ser usado por ti. Usa-me, Senhor, para falar aos amigos das redes, às famílias, aos eleitos. Meu Deus, não eu, mas o Senhor. Eu peço que o Senhor use totalmente a minha vida, que eu estou aqui, Senhor, para ser usado por ti nesta hora, no nome de Jesus. E o povo abençoado de Jesus, digam todos graças a Deus, amém, aleluia, e aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. Qual é o meu destino? Diga comigo, qual é o meu destino? Nós lemos aqui do versículo 15, ele está tratando aqui de dois tipos de destinos. Ele está falando aqui de árvore boa, ele está falando aqui de homens malignos que se disfarçam em homens benignos. Ele está falando aqui de frutos que uma árvore boa produz e que uma árvore má produz. E ele está dizendo no 21, ele disse que não é o fato de dizer Jesus é o Senhor, 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 que entra no acesso ao reino de Deus, mas é aquele que obedece à palavra, obedece à vontade do Senhor, que faz a vontade do Pai. Então ele diz aqui no 22, diz, muitos vão se apresentar dizendo que fez milagres, fez profecia, né? Que expulsou demônios, que fez grandes maravilhas nesta terra, e a voz que eles vão ouvir, a palavra será no 23, então lhe direis explicitamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, ele está mostrando pessoas dentro da igreja, que parece ser igreja, mas que no grande dia vai ser surpresa, talvez para a pessoa, né? Para Deus, nada surpreende Deus. E ele também diz aqui no versículo 24, ele diz que de um grupo que ouve e pratica, e chama esse grupo de prudente. Ele diz que ele trata a nossa vida como uma edificação de uma casa. Eu não sei quantos aqui construíram alguma casa, algum lugar para morar, alguém fez alguma construção para você, que geralmente, quando você vai morar no lugar, você procura fazer para você morar, né? Procura fazer com segurança, né? Para que não, se um vento bater, se a chuva vier, se vir terremoto, as coisas que acontecem na terra, né? A tua casa de alvenaria,
Eu me recordo quando eu construí a minha casa, o pedreiro, ele dizia: o senhor está gastando muito dinheiro em ferro, preparar o cimento com a areia, com a pedra, né? Não precisa desse ferro grosso. Eu falei: mas eu vou morar aqui, eu pretendo viver aqui, envelhecer aqui, eu pretendo ficar aqui em paz. Então eu quero ter a minha casa onde eu vou ficar, ela segura, que pode vir um vento, né? E eu procurei fazer a minha telha, né? Porque tem gente que tem laje, aí põe a telha, mas põe aquelas telhas que todo mundo vê, né? Eu já mandei fazer com a telha embutida, subiu a parede, mandei cortar a parede toda e a telha embutiu e desceu, e uma calha. Para que isto? Porque se o vento bater, a telha está protegida. Então são vários aspectos que você protege a tua casa de tijolo. Tem gente não, rapidamente põe lá um pedaço de arame que acha na rua e emenda, né? E pega um bocado de pedra na rua, quebra, e pega areia, coa e vai, pega cimento duro e peneira e faz lá a sua casa. E depois vem um vento e derruba a casa e diz: cadê Deus? O que aconteceu? Como pode? Eu sou um servo, eu sou uma serva. Então a pessoa, estou falando aqui casa alvenaria, mas aqui Jesus não estava tratando de alvenaria, ele estava tratando, alvenaria quer dizer casa de tijolos, ele estava tratando de vidas. Então se a pessoa não dá muita importância aonde vai viver, aonde vai colocar os seus filhos, né? Debaixo de um telhado que está amarrado com barbante, sabe, que arrumou um pedaço de bambu lá na feira, né? E colocou no telhado, e botou aquela telha, sabe, já botou durepox, já tapou o buraco. Então, sabe, eu sei que a necessidade às vezes obriga as pessoas a fazerem esse tipo de serviço, mas é um serviço que você vai ter que fazer ele várias vezes, vai ter que ficar sempre refazendo, né? E se você vai construir alguma coisa, o próprio mestre falou, né? Veja se você tem dinheiro para construir, fazer a construção até o final, para que as pessoas, quando olhem, não digam: que isso, começou e não terminou, ou que isso, que coisa feia, mal acabado, né? Então, mas não é disso que Jesus está falando, mas ele fez essa comparação de uma vontade. Então, o nosso tema de hoje é: qual é o seu destino? Qual é o desígnio? Destino é desígnio de Deus. Qual é a determinação de Deus? Acho que em Isaías 43, 21, diz que é o povo que Deus formou para ele, para celebrar o louvor. E diz lá em Romanos 8, 29, aquele que ele conheceu de antemão, também os predestinou, e aquele que ele predestinou também chamou, o que chamou justificou, o que justificou glorificou. Então você vê que Deus, na palavra de Deus, né, ele coloca uns com um destino glorioso, e ele aponta destino. No capítulo de Mateus 7, no versículo 23, ele diz: eu nunca te conheci. Então há pessoas que têm um destino que Deus não conhece, Deus não tem relacionamento. Tem um povo que o próprio Deus falou para o povo dele: quando você chegar, vocês vão atravessar o deserto, e vocês vão passar por vários povos, e vocês têm que ter cuidado que esses povos têm manias, têm costumes estranhos, não são costumes de pessoas minhas. Então vocês têm que ter cuidado com o ambiente, para que o ambiente não modifique vocês. Então há muita gente que tem um destino para Deus, e estão vivendo como se tivesse um destino para ir para o inferno. Então estão fazendo coisas que é coisa de ímpio, tendo papel de ímpio, e quando está no meio da luz, não se parece, não, sabe, não aparece. Quando está nas trevas, vira treva, e quando está na luz, ilumina. Não é porque tem luz,
porque a luz dos outros começa a iluminar aquela pessoa. Eu estou fazendo assim um apanhado aqui sobre o destino, né? E o apóstolo Paulo, quando ele escreve em Efésios 2:10, põe para mim, meu irmão, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que, pois somos feitura dele. Então diz que nós fomos criados por ele. Então Deus me criou. Agora, ele me criou para quê? Porque tanto aqueles que têm o destino para ir para o inferno, quanto aqueles que têm o destino para ir para a terra, para a pátria celestial, todos os dois são feituras de Deus. O diabo não criou ninguém. Não foi o diabo. Quando Jesus fala, vocês são filhos do diabo, não é que foi o diabo que criou eles, porque criador, só Deus criou. Só Deus tem o poder de criou os céus, a terra, os astros, os anjos, os querubins, serafins. Sabe que Lúcifer é um anjo de luz, foi criado como um anjo de luz. Então, lá no paraíso, Deus deixou os anjos escolherem se queriam continuar servindo a Deus ou fizessem o que eles quisessem, né? Então, no desígnio de Deus, já estava ali uns, que a Bíblia diz que quando o Lúcifer se rebelou, diz que ele conseguiu a cauda do dragão. Lá em Apocalipse diz que ele é um dragão, antiga serpente. Diz que a cauda do dragão arrastou a terça parte dos anjos. Ou seja, não é que ele arrastou, eles vieram, eles gostam disso, né? Me levaram para aquele lugar horrível. Não é que levaram, a nossa carne gosta daquele lugar horrível. A nossa carne gosta de frequentar lugares assim, a nossa carne fica bem à vontade, ela fica solta, ela se realiza. Mas logo depois, tu que és uma ovelha, vem o sentimento. Às vezes esse sentimento, muitos de nós fica com depressão, faz a vontade da carne, depois fica deprimido, fica aí pelos cantos, comendo unha, sofrendo, sabe, querendo morrer, achando que o destino é um inferno. Não é que o teu destino é um inferno, o teu destino é o paraíso, amém? Então, o nosso tema, qual é o meu destino? Qual é o projeto, que a palavra destino quer dizer projeto, qual foi o projeto que Deus preparou para a minha vida? Qual é o destino? Porque ali ele diz, pois somos feitura dele, criados em quem? Em Jesus. Então, para que ele nos criou? Para boas obras. Nós não praticamos boas obras para ser salvos. Nós já somos salvos, e as obras boas são obras de salvo. Às vezes, aqueles que não têm um destino para o céu, eles tentam, sabe, disfarçadamente, começam a praticar boas obras para tentar se parecer com as ovelhas. Mas a Bíblia diz que as ovelhas, elas são feituras, são criados, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Que obras são essas? As quais Deus, destino, as quais Deus de antemão fez o quê? Preparou para que andássemos nela. Então, essas obras dos salvos são obras que já estão preparadas. Como que eu vou saber? Se não lerem a Bíblia para mim, se eu não ler a Bíblia, se eu não estudar a palavra, porque as obras para a gente viver aqui nesta terra estão aqui na palavra de Deus, amém? Então, se você congrega num lugar aonde o pastor não te ensina a palavra, como que você vai saber aonde que eu vou andar? Quais são? Diz que essas obras, elas já foram preparadas antes. Ou seja, o meu destino para o céu, pastor, então Deus tem um destino para me ganhar muito dinheiro, para me casar com a melhor mulher deste mundo e o melhor homem deste mundo. Não, amado. Nós estamos falando de salvação.
Sabe, não vinha colocar a culpa em Deus de ter casado mal, estar morando no lugar errado. Então, porque às vezes a gente põe a culpa em Deus, porque Deus não quis, porque foi, se eu estou aqui, é porque Deus quis, se eu estou ali, é porque Deus quis, se eu casei com essa pessoa, porque Deus quis, se eu não casei, porque Deus não quis. Então a gente tiramos a nossa responsabilidade, porque colocamos tudo como destino. E Deus é obrigado a te conduzir para uma faculdade. Deus é obrigado a fazer você, não mora aqui não, mora ali. Então, o que Ele já nos deu? A Bíblia diz que Ele nos deu o seu Espírito, e no Espírito de Cristo tem sabedoria. Então, os atos que nós manifestamos aqui, as decisões que nós tomamos aqui, são decisões de sabedoria. E essas decisões de sabedoria não tem na carne. Sabedoria é algo que está no Espírito. O Espírito de Deus, a Bíblia diz em Coríntios 1:30, olha o que ele diz, 1 de Coríntios 1:30, mas vós sois de quem? Olha lá, criado segundo Deus, mas vós sois dele, diga dele, nós somos dele, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, a sabedoria está em nós. Então, o meu destino, eu sei que eu vou. Paulo, quando escreve aos Filipenses 3:20 e 21, vê lá, para a gente saber direitinho. Olha lá, pátria, pois a nossa pátria no dicionário quer dizer lugar onde eu nasci. Então, não, mas eu nasci no Brasil. Não, a tua carne, minha carne nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou no São Paulo, ou em Minas, não importa, mas ele está falando de uma pátria espírito, ou seja, de onde veio o meu espírito, de onde eu vim, porque o meu espírito sou eu não sou a carne, por isso que ele falou, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu tenho dito, essas sim são espírito, porque as palavras que são espírito, elas são direcionadas para o espírito. É porque infelizmente a igreja de Jesus ela tá manipulada. A igreja de Jesus ela está manipulada por aqueles que têm um destino da perdição. Então a igreja de Cristo, eu disse aqui, 70% dos que estão na frente dos ministérios são gente que não serve a Cristo. São gente que tem um destino contrário. Nós estamos indo para lá, eles estão indo para o outro lado. Mas só que essas pessoas que têm um destino que não é de Deus, elas estão conduzindo pessoas que têm um destino que é de Deus. Mas por que elas não entendem isto, pastor? Por que elas não entendem? 1 de Coríntios 12. Olha lá. E a outro quem? A um outro eleito, a um outro escolhido, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de quê? Então a gente tem que entender, nós temos que entender que toda manifestação na igreja, na macumba, na católica, no budismo, no carnaval, qualquer lugar, tem por detrás espíritos. Tem um espírito. Ontem quando eu cheguei ontem, aí fui cumprimentar uma pessoa perto da minha casa, aí daqui a pouco veio uma outra pessoa com um espírito do mal, aí veio para cumprimentar essa mesma pessoa,
eu senti um demônio, sabe? Eu percebi que aquela pessoa estava com um demônio. Eu olhei para a cara dele assim, falei, meu Deus. Aí eu me despedi da pessoa, saí, porque... Então, se você não entende quando alguém está com um demônio, não é, pastor, por que você não levantou a mão? Não é um demônio que você levanta a mão e repreende. Sabe? Tem muitos demônios que às vezes a gente pensa que demônios é só aquele que você levanta a mão e cai gritando. Tem muitos demônios que não caem nem gritam, não faz nenhum nada, mas por detrás é um espírito. Então, se eu não tiver o discernimento, e não é discernimento da carne, a carne você já sabe o que tem. As obras da carne são conhecidas, prostituição, lascívia, impureza, então a gente conhece tudinho, tudo que é obra da carne. Então a gente não precisa de discernimento para discernir a carne. Então o que nós precisamos é um discernimento de espírito para saber o que está por detrás. Que destino esse cara que está falando tem? Para onde ele está querendo me levar? Qual é a mensagem dele? Qual é o significado da mensagem dele? Para onde ele quer levar a igreja? Para cima ou para baixo? Para onde que ele leva a igreja? A igreja fica fixa onde? A igreja está apaixonada para cima ou para as coisas da terra? Então, quando você vê uma igreja que só fala daqui de baixo, quem está guiando é gente que tem um destino daqui. Então, você tem que ter isto aqui, irmão. Discernir, entender, e às vezes vem disfarçado. Jesus falou lá em Mateus, vem disfarçado, fala em línguas, profetiza, faz curas, faz prodígios, faz sinais, faz maravilhas, mas só que por detrás, se você não tiver o discernir, olha, você vê aqui, ó, plural, ó, espíritos. Então não é um espírito, é espíritos que atuam em variadas situações, em várias manifestações. Às vezes trazendo contenda para a tua casa, trazendo contenda para a igreja, trazendo divisão, promovendo fofocas, gente que murmura de tudo. Então você tem que entender que há pessoas no meio do povo de Deus que tem um destino contrário ao nosso. Volte para lá, para Filipenses 3:20, meu irmão. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está no céu. Pátria, quando você pensar em pátria, pensa lugar onde eu fui gerado. Então, aonde eu fui gerado? No Brasil. Não, você foi gerado em Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados em Deus. Ele nos criou em Cristo. Através de Cristo nós fomos criados. Então diz, porque nós fomos criados em Cristo, lá no paraíso. Então diz que Paulo chama o paraíso de pátria. Pátria, a nossa pátria está. Ele diz, de onde também aguardamos quem? O nosso Salvador, que ele se chama o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, Paulo, quando ele se refere a destino, ele se refere, vou dizer de novo, destino quer dizer desígnios, determinação de Deus, propósito de Deus, acerto de Deus, finalidade, fim, plano, intenção, projeto, alvo e vontade. Então diz lá em 1 Tessalonicenses 5:9, 1 Tessalonicenses 5:9, olha que lindo, irmão. Você tem que agradecer muito a Deus por essas verdades. Porque Deus não nos destinou para ir. Então você vê que o nosso destino de ir para Deus, de voltarmos para Deus, não depende de nós, depende dele. Paulo está agradecendo,
Porque Deus não nos destinou, ou seja, no plano dele, no desígnio dele, no alvo dele, na intenção de Deus, Ele não nos destinou para a ira. Porque, acho que é em Provérbios 16, não precisa ir lá não, irmão, diz que Deus criou todas as coisas, até o ímpio, para o dia da calamidade. Então, quando ele fala porque Deus não nos destinou, então você agarre isso. Deus não me criou com o destino para manifestar a sua ira. Diga, Deus não me criou para manifestar a ira dele. Não, pastor. Quer ver? Veja lá em Romanos 9, 22 e 23. Vê que eu estou te passando palavra de Deus. Que diremos, pois? Se Deus querendo mostrar a sua... Então Deus não me destinou para a ira, mas Ele destinou pessoas para a ira. Olha, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, Ele suportou até o dia de hoje. Às vezes a gente vê pessoas que você sabe que é do demônio. Você conhece pessoas que dizem, é do demônio. Mas continua na terra, né? Por que Deus permite que eles... Deus suporta, Deus suportou com muita paciência. Diga, paciência, longanimidade. Deus vai suportar. Eu sei para que eu te criei. Eu sei para que eu te criei. Então, pode ficar aí. Você vê o porco? Quem já viu o porco? Já criou porco? Já viu? Então o porco fica todo besta, que toda hora botam comida para ele. Ele acha que ele é o rei do chiqueiro. Ele acha que o dono dele ama demais ele. Olha, ele me dá comida toda hora. Ele está dando comida para o porco para quê? Para matar o bicho. Então ele está pensando que ele está se alimentando porque alguém gosta dele. Oh, que família gloriosa! Amo viver aqui. O cara está se engorda. Você tem que. Daqui a pouco eu vou te pesar. Se você chegar, porque chega um peso, né? Aí quando chega no peso, vai para o abate. Então ele está bobo. Todo mundo gosta de mim nessa casa. Até as crianças. E todo mundo me dá comida. E puxa, mas eu como igual um porco. Né? Então você vê, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então, qual é o meu destino? Eu sei que quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses 5:9, ele diz que, põe lá, irmão, a gente vai ter que fazer porque Deus não nos destinou para a ira. Então eu estou livre. Amém? Se Ele não me destinou para a ira, mas para que Ele me destinou? Mas para alcançar o quê? Você acha que se Deus me colocou para mim alcançar a salvação, eu não vou alcançar? Se Ele me colocou para alcançar, eu vou alcançar. Se Ele te colocou para alcançar a salvação, mediante, olha lá, mediante o batismo nas águas, não é isso? Não, mediante o quê? Mediante quem? Nosso Senhor. A salvação é mediante o Senhor. Não tem nada que a igreja possa fazer para ganhar a salvação. Pode batizar 1000 vezes, pode batizar 3, 50, pode jejuar, pode ir para qualquer canto. Não. Se o destino... Volta para trás, irmão. Porque Deus não nos destinou. Guarde isso. Quando você guarda isto, você descansa. Você tem... Porque o mundo nos pressiona, as pessoas nos pressionam, as pessoas nos deixam agoniados, agonizando. Pô, já basta o mundo, né? E agora com Deus, eu tenho paz, porque Deus, o meu destino, ou seja, o projeto de Deus para a minha vida, não é para Ele manifestar a sua ira. Volte para Romanos de novo. 9,
22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, para quê? Preparados. Foi o diabo que preparou esses vasos, pastor? Não, diga, foi Deus. Deus preparou. Preparado, mas não pode, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele querendo mostrar a sua justiça, querendo mostrar a sua ira, então ele cria um grupo que ele vai derramar sobre aquele grupo, mas não pode, mas Deus não pode. Irmãos, isso aí é você que diz, isso aí é os defensores do livre-arbítrio que dizem, não, a salvação é para todos, quem quer aceitar, aceita, quem não quer aceitar, não aceita, mas a Bíblia não diz, a Bíblia diz que Deus não me destinou para a ira, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para perdição. O que é perdição, pastor? Perdição é aniquilamento total, arrasamento, desgraça, desonra, fracasso e perda. Então, eu tenho que entender isto. O meu destino, Deus planejou o meu retorno para Ele. Então, Deus, Ele me deu uma passagem, quando Ele me trouxe para cá, Ele me deu uma passagem de vinda e de ida. Então, Ele não me jogou aqui e falou, agora tu se vira aí, malandro. Agora você, se quiser ser salvo, cumpre aí os ritos do homem, senão você está perdido. Não, eu acredito que Deus não me preparou para a perdição. Para que então? A fim de que também desse a conhecer. Então ele vai fazer conhecido tanto os que são para perdição, que tem um destino para perdição, e quanto também aqueles que têm um destino para salvação, a fim também que desse a conhecer. Então ele vai fazer que na terra você saiba quem é quem. Como é que eu vou conhecer, pastor? Só através do Espírito. Senão você vai se associar com gente errada, você vai chamar urubu de papagaio, você vai confundir árvore boa com árvore má, você vai confundir gritos com transformação, pulos com santificação, com santidade, adivinhação como palavra. Isto aqui é a maior profecia da terra, é quando você pega a Bíblia e expõe para a igreja. Então a igreja hoje, nós estamos relembrando, muitos estão aprendendo, o quê? Que eu tenho destino. Qual é o meu destino? Paulo diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que Deus preparou você para, quando que Ele te preparou para a glória? Não te preparou para a ira. Não, Deus está furioso. Eu escuto os pregadores dizer, essas bruxas aí, dizendo, olha, Deus está irado. Irmão, se você está passando uma situação, a consequência é toda tua, a responsabilidade é tua, a plantação foi tua e a colheita é sua. Então Deus não é vingativo, Deus não... Com as ovelhas, a gente só colhemos aquilo que nós semeamos. Você não vai colher nada, não adianta você falar, hoje eu vou na minha horta, aí eu tenho que pegar um tomatezinho lá. Aí você só plantou chuchu. Mas eu não tenho uns tomates. Mas você não plantou. Eu plantei chuchu, então é chuchu que vai colher. Então, mesmo você tendo um destino, um bom destino, ou seja, voltar para o paraíso, mesmo assim, aqui na terra, você e eu, vamos passar por situações. Por quê? Porque as nossas escolhas na carne, as nossas decisões rápidas, não consultamos a Deus, não consultamos o Espírito, não falamos com Deus, tomamos a decisão. E agora, Deus, eu fiz isso, agora o Senhor trate de resolver esse problema. Infelizmente, Deus não vai trazer resposta, né? Você vai passar, talvez você esteja passando, eu vou passar, talvez eu esteja passando, mas o destino nosso, diga,
está garantido. Digo, meu destino está garantido. Mais uma passagem bíblica para a gente chegar no finalmente. Bote lá para Romanos, capítulo 8, 29. Portanto, aos que de antemão conheceu. Isto aqui me cria uma segurança que eu não estou aqui como um órfão, abandonado, alguém que Deus jogou na terra e esqueceu. Falou, agora o vento que vai fazer o que quiser contigo, vai te jogar para lá. Quem anda para lá e para cá é palha seca, irmão. Palha seca que ela é levada pelo vento. Quem é de Deus tem um destino. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, ore a palavra, participe dos cultos, participe das ministrações, esteja sempre em sintonia com o céu, para você saber qual é o seu destino. Ou seja, eu já sei qual é o meu destino, pastor. Eu vou voltar para o paraíso, mas enquanto eu não estou lá, eu estou aqui, como é que eu vivo? Mateus 7 e terminamos. Mateus 7, (15). Cuidado com os falsos. Diga, falsos. Cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Então, é difícil reconhecê-lo. Sim. Por quê? Eles andam como? Disfarçados. Então, no carnaval, não sei se você que brincou carnaval, quem já brincou carnaval? Quem é que continua brincando? Ninguém, graças a Deus. Antigamente a gente fazia fantasia, não sei quem já se fantasiou. Máscara, com máscara. Geralmente quem se fantasia com máscara é gente que não é muito bonito, sabe? É gente que não é muito bonito, porque quem é bonito dificilmente põe a máscara, né? Mas quem não é bonito, aí vem com a máscara e vai lá, aquela fantasia bonita que chama atenção, aquela máscara, né? Aí pá, arruma lá um namorado ou uma namorada e tá de máscara. Quando tira a máscara, eu me recordo, minha mulher está lá dentro, ela não está escutando. Eu me recordo que era solteira, claro, né? Estava quem foi em baile, em clube? Tudo escurinho, só aquelas luzinhas rodando, né? Você não consegue identificar direitinho a cara da pessoa, né? Aí começava aquela musiquinha lenta, né? Os bobocas ficavam dançando aquelas músicas, ficava tudo suado, né? E a gente mais esperto, não ficava suado, e as meninas lá sequinhas, a gente chamava para dançar. Aí, estava dançando com uma, aí acabou, consegui, né? Tive a vitória, né? Aí, mas tá escuro. Aí quando eu estou saindo, aí chegou no claro, porque tem uma parte que é clara, né? Do bar e tal. Quando eu olhei a cidadã, ela não tinha 2 orelhas. Não tinha as 2 orelhas, irmão. Aí eu tive que fazer igual o Flash, né, irmão? Vou ali e volto já. A minha mulher não está escutando, não. Então, as pessoas, elas andam assim disfarçado. Então a pessoa via de máscara, a pessoa crente, aquele corpão, né? Aí quando tira a máscara, que decepção. Então é assim que eles fazem. Então eles vêm como? Disfarçados, e ganham a tua confiança. Eu estou fazendo assim, mas é para você poder entender melhor como é a situação. Você também deve ter entrado num pelucano. Quem já entrou pelo cano aqui no escuro? Na máscara, quem tirou a máscara, você fala, meu Deus. Agora já que tá, deixa ficar, né, irmão? Vai perder a viagem, né? Eu me recordei até de um colega, né?
Aí ele, carnaval deixa a gente maluco, deixa a gente bêbado mesmo, maluco. Aí ele arrumou lá uma criatura lá, aí quando ele foi, tirou a máscara, quando foi verificar, não era uma criatura, era era um homem. Aí eu falei para ele, fulano, é um homem? Eu falei, já que tá, meu filho, deixa ficar. Então você vê, então o que acontece? É isso aqui, ó. A pessoa apresenta disfarçado, a gente não entende. A gente pensa que todo mundo que está na frente, está pregando, está com a igreja cheia, está falando de Jesus, aleluia, glória a Deus, falando em línguas. Então agora eles arrumaram um chavão para a espiritualidade. Sabe qual é o chavão? Línguas. Então só é considerado espiritual os pentecostais das línguas compridas. Então esses aí, eles vêm disfarçados. Cadê o caráter? Nenhum. Caloteiro, mentiroso, compra e não paga, que estão disfarçados através de uma aparência de espiritualidade. Não, mas a Bíblia diz que o Espírito, quando está em nós, ele nos guiaria a toda a verdade. Então, ele não deixará. Olha, eu tenho certeza, se você já fez muitas besteiras na sua vida, como eu já fiz, e às vezes faço ainda, né, como você, mas se a gente deixar o governo do Espírito sobre nós, a gente daqui para frente só vai acertar. A gente só vai acertar porque o Espírito não vai nos guiar a mentira, o Espírito vai nos guiar a toda. Essa é a promessa do Espírito. Jesus falou, quando ele vier, ele vai te guiar a toda a verdade. Então, qual é o meu destino? Diga, voltar para Deus. E aqui na terra, fazer o bem, plantar, para colher. A tua vida vai ser assim, quando você estiver aqui, é plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. Agora, o que se planta, o que se colhe, o que se planta é o que se colhe. Não planta um troço e colhe outro. Jesus falou lá em Mateus, agora versículo 16. 16. Mateus 7,16, irmão. Estava no 15, agora é o 16. Pelos seus frutos. Então você não pode conhecer uma pessoa, conhecer um amigo, conhecer alguém. Meu amigo. Aí você já tem uma amizade de 5, 10 anos, que não é aquilo que você pensa que é amigo, porque às vezes as pessoas acham que amigo é aquele que aceita todas as suas burrices, não fala na sua cara que você está errado. Por isso que um pai, uma mãe, não pode se colocar com os filhos na posição de amiguinho. Eu sou amiguinho do meu filho, amiguinha. Um amiguinho não fala a verdade para o amigo. Sabe por quê? Porque não quer briga. Eles querem ficar bem. Quer que ele confie em você, quer que você confie nele, quer andar de mão dada. Então, se eu começar a te reprovar, você já vai falar assim, você não é meu amigo não, você só fica me mostrando as coisas, sabe, não concorda comigo. Entendeu? Mas a Bíblia diz que é pelos frutos. Pelos frutos. Como é o fruto? Deixa dar o fruto da árvore. Não fica elogiando uma árvore. Que árvore bonita. Está aí para quê? Passarinho fazer cocô? Se você achar que isso é bonito. Então, toda árvore que dá fruto, tem que ser fruto para a gente comer. Então, diz que pelos seus frutos te conhecereis. Colhe-se porventura uvas. Da onde? Dos pés de espinho. Não sei se você já viu uma planta que muita gente, que acho que parece, tomara que você não tenha na sua casa, muita gente parece que não tem, sabe, o juízo no lugar, cheio de espinho, que coloca na beira da casa, assim, na rua, estão colocando muito nos jardins, assim, do lado de fora, quem já viu? Só espinho. Tadinho os bichinhos, os cachorros vêm e cheira, aí sai sangrando, o outro vai lá e levanta a patinha, espeta lá o bichinho. Então você vê, então diz que dos espinhos não tem uva. Você não vai ver uva num pé de espinho, você vai ver uva na parreira. Então, cada fruto vai dar numa árvore. E o fruto, como eu faço, pastor? Eu é que semeio. Eu sei meu destino, então eu sei que eu sou do bem, eu tenho que fazer o bem, seguindo o bem. Então eu saio por aqui semeando. E quando eu vou colher, não sei. Eu sei de uma coisa, a colheita vai vir.
Se você tem plantado e você está dizendo, poxa, está demorando. Olha, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Se jogou na terra, a terra te devolve. Amém? Então diz que uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore, olha, a árvore tem que ser boa. Não, pastor, aquela árvore é má, virou boa, depois vira má, boa, má, boa. Não. Ou a árvore é boa, ou a árvore é má. Diz, toda árvore boa, diga assim, toda árvore boa. Por que árvore boa? Porque ela foi colocada para ser uma árvore boa. Então, se ela foi colocada para ser uma árvore boa, ela vai dar frutos bons. Se ela foi colocada para ser uma árvore má, ela vai dar fruto e pronto. Mas pastor, se a gente orar, não tem como. Se a gente jejuar, não tem. Se jogar óleo, água benta, sabe, sal grosso, passar o sangue de Jesus, pode passar pimenta malagueta, vai passar o que quiser, não vai. Então diz que não produz. Boa árvore produz frutos bons. Árvore má produz frutos maus. Então, siga nesta vida plantando coisas boas, porque o teu destino, ninguém vai mexer no teu destino. Paulo chegou a dizer, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem criatura, nada me separa do amor de Deus. Então Deus colocou o seu amor e me destinou. Então é para lá que eu vou voltar. Assim seja. Assim disse o Espírito. Glória